Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar sobre um livro que tem transformado a vida de muitas pessoas e que traz ensinamentos valiosos sobre liderança e desenvolvimento pessoal. O livro se chama O Monge e o Executivo. Neste vídeo vamos explorar os principais conceitos do livro, como a importância da humildade, do serviço e do amor no ambiente de trabalho. Vamos entender como podemos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia para nos tornarmos líderes mais conscientes e pessoas mais realizadas. Vou deixar na descrição o link para a compra desse livro, caso você fique interessado. Também vou deixar outros vídeos linkados que você pode gostar de ver. Boa leitura a todos! Capítulo 1. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Cada um de nós se comprometeu voluntariamente a ser um pai, uma mãe, um esposo ou uma esposa, um chefe, um treinador ou treinadora, um professor ou professora, ou o que quer que seja. Ninguém forçou vocês a desempenhar nenhum desses papéis, e vocês estão livres para deixá-los quando quiserem. No local de trabalho, por exemplo, os empregados passam a metade do dia trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criam como líderes. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Sempre que duas ou mais pessoas se reúnem com um propósito, há uma oportunidade de exercer a liderança. Exercer influência sobre os outros, que é a verdadeira liderança, está disponível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. E pena que a maioria dos cargos de liderança assume as pessoas por causa do grande esforço necessário. Existe uma diferença entre gerenciar e liderar. Gerenciar não é algo que você faça para os outros. Você gerencia seu inventário, seu talão de cheques, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo, mas você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. A liderança é definida como a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para um bem maior. Afirmo que a liderança é influenciar os outros. Isso é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tem o desejo e pratique as ações adequadas. A segunda palavra-chave da nossa definição é influência. Se liderar é influenciar os outros. Como podemos desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários? Antes de responder essas perguntas, precisamos saber as diferenças entre poder e autoridade. Max Weber enunciou as diferenças entre as duas definições então. Poder, como a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Todos sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Ou faça isso ou castigaremos você durante 2 semanas. Já a autoridade é definida como a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Notem que o poder
é definido como uma faculdade, enquanto a autoridade é definida como uma habilidade. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer o poder. Crianças de 2 anos são mestres em dar ordens a seus pais, estabelecer autoridade sobre as pessoas requer um conjunto especial de habilidades. Outro modo de diferenciar o poder de autoridade é lembrar que o poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes ou amigos de alguém, porque herdaram dinheiro ou poder. Isso nunca acontece com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada e nem vendida, nem dada ou tomada. A autoridade diz respeito a quem você é como uma pessoa, a seu caráter e a influência que estabelece sobre as outras pessoas. Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam através delas, sempre haverá 2 dinâmicas em jogo: a tarefa e o relacionamento. É comum o líder perder o equilíbrio, se concentrando apenas em uma das dinâmicas em detrimento da outra. Se nos concentrarmos em tarefas e não em relacionamentos, podemos ter transferências, rebeliões, má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Porém, o líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupar com relacionamentos não terá sua liderança assegurada. Então, a chave para liderar é executar as tarefas enquanto se constrói os relacionamentos. Tudo na vida gira em torno dos relacionamentos com Deus, conosco e com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não há negócios. Famílias saudáveis, times saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis falam de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Para haver um negócio saudável e próspero, devem existir relacionamentos bons entre os responsáveis pela organização. E não estou falando apenas dos diretores, mas dos clientes, dos empregados, dos donos e dos fornecedores. Por exemplo, se nossos clientes nos deixam e vão para os concorrentes, temos um problema de relacionamento. Não estamos identificando nem satisfazendo as suas legítimas necessidades. E a regra número 1 dos negócios é: se não correspondermos às necessidades de nossos clientes, alguém o fará. O mesmo princípio de relacionamentos vale para os vendedores e fornecedores, sejam de peças, serviços ou levantamento de recursos para operacionalizar nossas organizações. Um relacionamento saudável entre fornecedor e cliente é necessário para a saúde duradoura de qualquer organização. Em suma, relacionamentos saudáveis com os clientes e empregados, donos e fornecedores asseguram um negócio saudável. O ingrediente mais importante para relacionamentos bem-sucedidos é a confiança. A confiança é a cola que gruda nos relacionamentos. Capítulo 2. Precisamos aprender a ouvir. Quando você interrompe uma pessoa no meio da frase que ela está falando, envia uma mensagem negativa. Número 1. Se você interrompe alguém, é porque não estava prestando muita atenção ao que a pessoa dizia, já que a sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2.
Se você se recusa a ouvir, não está valorizando a opinião do outro. Finalmente, você deve acreditar que o que tem a dizer é muito mais importante do que o outro tem a falar. Essas mensagens são desrespeitosas e um líder não pode enviá-las. Vamos imaginar um modelo ideal de uma organização cujo foco principal fosse servir ao cliente. Imagine uma organização onde os empregados na linha de frente estivessem servindo aos clientes e garantindo que as suas verdadeiras necessidades estivessem sendo satisfeitas. E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a ver os empregados como clientes, se dedicassem a identificar e preencher as suas necessidades. Isso iria requerer que cada gerente adotasse uma nova atitude, um novo paradigma, reconhecendo que o papel do líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é servir. Um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir o cliente. Para liderar, você precisa servir. O líder nunca deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar. As pessoas têm necessidade de receber estímulo para se tornarem o melhor que puderem ser. Talvez isso não seja o que querem, mas o líder deve estar sempre preocupado com as necessidades do que com as vontades. Uma vontade é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquele que o deseja. Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Capítulo 3. Você não deve rodear-se de pessoas que dizem amém a tudo, ou pessoas iguais a você. Em uma reunião de executivos, se 10 concordarem com tudo, 9 provavelmente são desnecessários. Em suma, a liderança que vai perdurar deve ser baseada na influência e na autoridade. A autoridade sempre se estabelece ao servir aos outros e sacrificar-se por eles. O serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das necessidades legítimas. Portanto, serviço e sacrifício constroem-se com amor. A razão pela qual frequentemente nos sentimos desconfortáveis a respeito dessa palavra, principalmente em ambientes de negócios, é porque quando se fala em amor, pensamos logo no sentimento. Mas por aqui, vamos fazer o uso da palavra amor se referindo a um comportamento e não a um sentimento. O amor é sempre fundamentado na vontade. Todas as boas intenções do mundo não significam nada se não forem acompanhadas por nossas ações. A liderança começa com a vontade, que é nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher os nossos comportamentos. É preciso ter vontade para escolhermos amar, isto é, sentir as reais necessidades e não os desejos daqueles que lideramos. Para atender às necessidades, precisamos nos dispor a servir e até mesmo a nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, exercemos autoridade ou influência, a lei da colheita. E quando exercemos autoridade com as pessoas, ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. Capítulo 4.
O amor é paciente, bondoso, humilde, respeito, generosidade, perdão, honestidade e confiança. Todas essas palavras são comportamentos e demonstram uma linda definição de liderança. A paciência é definida como mostrar autocontrole em face da adversidade. O líder tem o dever de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, apontando as suas deficiências. No entanto, há várias maneiras de fazer isso, sem ferir a dignidade dos outros. Bondade é definida como dar atenção, apreciação e incentivo. Como a paciência, a bondade fala a respeito da forma como agimos e não como nos sentimos. William James uma vez disse que no centro da personalidade humana está a necessidade de ser apreciado. Podemos manifestar bondade, uma das qualidades do amor, independente dos nossos sentimentos por alguém. O amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. É importante elogiar as pessoas, valorizar as coisas boas que elas fazem, em vez de querer procurar somente os seus erros. A terceira palavra em definição de amor é humildade. Humildade significa ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. O que queremos de nossos líderes é autenticidade, a habilidade de serem verdadeiros com as pessoas. Nós não queremos líderes inchados de orgulho e fixados em si mesmos. O ego pode, de fato, interpor-se no caminho e criar barreiras entre os líderes e os seus liderados. Os líderes arrogantes que acham que sabem tudo são um estrago para muitas pessoas. Essa arrogância também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe tudo ou tem tudo na vida. Em seguida, temos o respeito, como definição de amor, que significa tratar as pessoas como se fossem importantes. As pessoas devem merecer manifestações de respeito, justamente por serem do seu time, do seu departamento, da sua família, da sua comunidade. O líder deve ter um interesse especial no sucesso daqueles que ele lidera. De fato, um de nossos papéis como líder é apoiá-los e incentivá-los para se tornarem bem-sucedidos. Mais uma palavra que usamos na definição de amor é a palavra perdão, que significa desistir de ressentimentos quando enganando. Pessoas não são perfeitas e, de uma maneira ou de outra, agredirão você. Perdoar não significa desconhecer as coisas ruins que aconteceram, nem deixar de lidar com elas à medida que surgem. Ao contrário, devemos ter um comportamento afirmativo com as pessoas, não um comportamento passivo de capacho ou agressivo que viole os direitos dos outros. Comportamento afirmativo consiste em ser aberto, direto e honesto com as pessoas, mas sempre de maneira respeitosa. Perdoar é lidar de um modo afirmativo com as situações que aparecem e depois desaparecem-se de qualquer resquício de ressentimento. Como líder, se não for capaz de desapegar de qualquer resquício de ressentimento, você consumirá a sua energia e se tornará ineficiente. A honestidade traz a definição como
ser livre de engano. A honestidade implica em estabelecer as expectativas das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo-se a transmitir. Compromisso, no dicionário, está descrito como abter-se às escolhas. Compromisso é provavelmente o comportamento mais importante de todos. E por compromisso quero dizer comprometer-se com os compromissos feitos na vida. Isso é importante porque os princípios que estamos discutindo requerem um esforço enorme. Se você não estiver comprometido como líder, provavelmente desistirá de exercer autoridade e voltará à sua posição de poder. O verdadeiro compromisso envolve o crescimento do indivíduo e do grupo, justamente com o aperfeiçoamento constante. O líder comprometido dedica-se ao crescimento e aperfeiçoamento dos seus liderados. Capítulo 5. A natureza nos mostra com clareza a importância de criar um ambiente saudável se quisermos que o crescimento aconteça. Muitos líderes ficam impacientes e desistem do esforço antes que o fruto do seu investimento comecem a aparecer. Muitas pessoas querem e esperam resultados rápidos, mas o fruto só vem quando estamos prontos. E é exatamente por isso que o compromisso é tão importante para um líder. Imagine um fazendeiro que tente enriquecer plantando a sua colheita no outono e esperando obter uma safra antes que a neve caia. A lei da colheita ensina que o fruto crescerá, mas nem sempre sabemos quando esse crescimento ocorrerá. Por que devemos elogiar as pessoas em público e nunca puni-las em público? Quando punimos uma pessoa publicamente, é óbvio que a envergonhamos na frente de seus amigos. Mas, além disso, quando humilhamos alguém em público, também perdemos ponto com todos aqueles que presenciaram. Porque chicotadas em público são constrangedoras e horríveis de presenciar. E as pessoas se perguntam: quando será a minha vez? O mesmo princípio é verdadeiro quando elogiamos, consideramos e reconhecemos alguém publicamente. Ganhamos crédito com as pessoas e com todos aqueles que observam. Tudo que o líder faz envia uma mensagem. Como líderes, podemos oferecer todas as condições, mas são as pessoas que devem fazer as suas próprias escolhas para mudar. Lembre-se do princípio do jardim. Não fazemos o crescimento ocorrer. O melhor que podemos fazer é fornecer o ambiente certo para provocar um questionamento que leve as pessoas a se analisarem para poderem fazer as suas escolhas, mudar e crescer. Capítulo 6. Acredito que a liderança começa como uma escolha. Algumas dessas escolhas incluem encarar de frente as responsabilidades que nos dispomos a assumir e alinhar nossas ações com as boas intenções. Mas muitas pessoas não querem assumir a responsabilidade adequada em suas vidas e preferem ignorar essa responsabilidade. O caminho para a autoridade e a liderança começa com a vontade. A vontade são as escolhas que fazemos para aliar as nossas ações às nossas intenções. Estou querendo dizer que no final todos temos que fazer escolhas a respeito do nosso comportamento e aceitar a responsabilidade por essas escolhas.
Escolhemos ser pacientes ou impacientes, bons ou maus, ouvintes ativos ou meramente silenciosos, esperando uma oportunidade de falar, humildes ou arrogantes, respeitosos ou rudes, generosos ou egoístas, capazes de perdoar ou com ressentimentos, honestos ou desonestos. O líder que opta pela autoridade e influencia precisa fazer muitas escolhas e sacrifícios. É necessária disciplina. Disciplina exige dedicação e trabalho duro, mas, em compensação, sempre traz recompensas. Quando optamos por doar-nos, servindo e nos sacrificando pelos outros, nós construímos influência. Um líder que sabe exercer influência é um líder cujas habilidades estão se desenvolvendo. Uma das recompensas que recebemos ao liderar com autoridade é a recompensa da alegria. Eu falo de alegria, não de felicidade. A felicidade é baseada em acontecimentos. Se coisas boas acontecem, estou feliz. Se acontecem coisas más, estou infeliz. A alegria é um sentimento muito mais profundo, que não depende de circunstâncias externas. A maioria dos grandes líderes que se apoiaram na autoridade tem falado dessa alegria. Buda, Jesus, Gandhi, até Madre Teresa. A alegria é satisfação interior e a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com os princípios profundos e permanentes da vida. Servir aos outros nos livra de algemas do ego e da concentração em nós mesmos que destroem a alegria de viver. Que vocês consigam avançar alguns pequenos passos com essa leitura. Pequenos passos podem não fazer diferença numa jornada curta, mas para a longa jornada da vida são capazes de colocar vocês num lugar completamente diferente. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada pelos ensinamentos do livro O Monge e o Executivo e que as lições compartilhadas aqui possam inspirar vocês a se tornarem líderes mais conscientes e humanos. Lembre-se de que a verdadeira liderança começa dentro de nós, com a prática da humildade, do serviço e do amor. São esses valores que nos ajudam a criar um ambiente mais harmonioso e produtivo, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse livro. Deixe nos comentários aqui abaixo e compartilhe as suas experiências e reflexões. E claro, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos sobre autoconhecimento e espiritualidade. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.